Sonic DW Anual 2024. No centro de Westópolis, Surge e Kit estão correndo por uma rua tentando salvar um trem desgovernado. Na verdade não é um trem, é um tipo um monotrilho, mas enfim. Surge comenta que achava que o motorista estava em uma velocidade divertida, quando o motorista grita dizendo que os freios estão quebrados. Não tem nada de divertido ficar num trem desgovernado, né? Surge então manda Kit usar as caudas da mochila hidro para segurar o trem e desacelerá-lo. Kit obedece, mas o trem acaba puxando ele junto. O Kit achou que ele ia ser o Homem-Aranha para segurar o trem, de certo, né? Kit, essa foi boa, né? Apesar que ia ser legal uma cena dele segurando o trem como se fosse o Homem-Aranha do filme, né? De repente, ela ouve um apito e percebe que o trem está indo em direção a uma banda de marcha de Shaw. Então, Surge corre ladeira abaixo, dizendo que a abordagem delicada é entediante, né? Ou seja, ela quer dar uma de brutona, né? Logo, ela bate no carro para incliná-lo e evitar os Shaws, enquanto Kit puxa e segura os civis. Surge então se gaba de dar vitória, dizendo que não há necessidade de aplausos, quando o cidadão irritado diz que pode ter quebrado o pulso por causa dela. Em resposta, Surge pergunta se ele quer quebrar o pescoço. Putz! É grande heroína que ela vai ser, se irritando com as pessoas que ela salva, né? E o cidadão responde dizendo que ela poderia ter aleijado todos ali. Ao que Surge diz que ele poderia ter pulado e se salvado. E por alguma razão, esse cidadão irritado me lembra um certo mascote de games dos anos 90. O que pode dar errado? Né? O urso diz para ela não ligar para ele e agradece pelo esforço antes de ir ao médico e comenta sobre a velocidade de Surge. Enquanto o outro diz que ela ainda não é o Sonic. O que deixa Surge furiosa, né? Tipo, né? Um cara lá fala assim: ah, nossa, você viu como é que ela é rápida? Aí o outro fala: não, mas ela não chega nem perto do Sonic, né? E de fato, né? Ninguém consegue chegar perto da velocidade do Sonic, né? Mais tarde, Surge está quicando uma bola quando Kit entra e percebe que ela está no mesmo lugar em que deixou e pergunta o que há de errado. Em resposta, Surge diz que não é nada. Kit pergunta se ela está doente, com dor de cabeça ou dor de barriga. E Surge responde que não. Kit então pergunta se ela está brava com ele. E Surge responde dizendo que para ele se acalmar. Kit diz que ela parece estar brava com ele. Ao que Surge responde que ela não está, mas ele está irritando ela. Kit então pede desculpas. Surge então diz que estava pensando. Surge responde dizendo que ele não vai gostar do que ela estava pensando, mas o Kit a tranquiliza, dizendo que vai gostar sim. Só que na verdade ele não gosta não. Surge então diz que o Starline estava certo. E o Kit pergunta em que sentido. E a Surge diz que é o tal ciclo do Sonic. Para quem não manja, esse ciclo do Sonic é uma coisa que a comunidade inventou, né, para falar que os jogos do Sonic criam hype nas pessoas e depois cria decepção, né? Mas o Starline pegou esse termo para explicar outras coisas sobre o Sonic, né? Que no caso é onde o Eggman causa problemas, o Sonic impede e é como um ciclo interminável, né? Ou seja, o Eggman e o Sonic estão constantemente lutando para o Sonic ser o herói, né? Ela continua dizendo que o Sonic continua permitindo que isso aconteça e nada vai mudar. Surge menciona o que aconteceu com o QG da restauração e como eles poderiam ter saído e se salvado. Sonic aparentemente carregou todos para fora do QG. O que será que aconteceu? Bem, a gente não sabe o que aconteceu. Essa parte é um baita spoiler da edição 75 de Sonic DW, pois até o momento da gravação desse vídeo não havia saído nem o número 74, quem dirá o 75. Então a Surge está dando um spoiler do que vai acontecer na edição 75. Parabéns, Surge, obrigado, né? Tipo, tá certo que não foi um spoiler muito grande, né? Que o Sonic salvou o pessoal do QG da restauração carregando todo mundo no braço, né? Tipo, né? Isso não é um spoiler muito grande, porque a gente sabe que o Sonic ele salva todo mundo, né? Mas, pô, aconteceu alguma coisa pro Sonic interferir no QG da restauração. Então deve ter sido algo muito grande, né? Pô,
Para ele ter que tirar todo mundo do QG da restauração fora e salvar eles um por um, né? Carregando eles um por um. Tipo aquela cena do Mercúrio, dos X-Men, né? Então deve ter acontecido uma coisa muito bizarra, né? Surge então diz que eles não são más pessoas, mas são apenas chatos, estúpidos e fracos. E diz que não podem ficar com raiva do mundo, pois ele não fez nada contra eles. E de fato, né, não adianta ela ficar com raiva das pessoas só porque tem gente que é estúpida, né? Tipo, sempre tem alguém que reclama de alguma coisa, né? Kit concorda e pergunta sobre Sonic e Tails. Surge diz que vai acabar com Sonic na primeira chance que tiver. E Kit pode acabar com Tails. Surge pergunta se o Kit ainda quer acabar com ele. E o Kit responde que o Tails é um mentiroso e que ele o odeia, né? Então... então continua do mesmo jeito. A Surge com raiva do Sonic e o Tails e o Kit com raiva do Tails. Sabe-se lá porque a Surge ela odeia o Sonic porque o Starline programou ela para ser assim, né? Agora o Kit odeia o Tails por nenhuma razão, aparentemente, né? E a Surge diz que vão arruinar os planos do Eggman e receber toda a adoração dos heróis. E as pessoas vão amá-la por isso. É engraçado que quando a Surge faz um carinho no Kit, o seu cabelo fica todo espetado. Provavelmente por causa da eletricidade estática. O que é bem legal, né? Kit então pergunta se eles acabarem com o Eggman também. O Kit pergunta se eles vão acabar com o Eggman, né? O que a Surge responde que não tinha pensado nisso, mas que eles vão resolver isso quando chegarem lá. Kit pensa consigo mesmo: se Eggman desaparecer, não haverá motivo para salvar as pessoas, e sem isso ninguém irá acalmar a Surge. Aclamar a Surge, né? E realmente, pessoal, se o Eggman parar de fazer as coisas dele, né, então não vai ter necessidade de heróis e a Surge não vai ser famosa, né? Então não é bom acabar com o Eggman. Ele conclui que não pode permitir que isso aconteça. Ele também pensa que Surge realmente quer salvar as pessoas e decide que, para ser útil para ela, ele vai criar perigos para ela superar, mesmo que as pessoas sofram para isso. Surge interrompe seus pensamentos, vendo sorrindo, e pergunta se ele gostou do plano. E o Kit achou brilhante, mas é claro que ele se refere ao plano dele, não ao plano da Surge, né? Mas isso são detalhes, para você ver o quanto que o Kit quer ser gado da Surge, até mesmo se as pessoas vão sofrer com os planos dele. Olha só, né? Surge então afirma que novos heróis estão tomando o controle, gostem ou não. E é isso aí, pessoal. Essa aí termina a história do Surge da Kit, que a história vai... essa história vai continuar na edição de número 75. Como tá escrito no finalzinho aí da página. Como vocês podem ali bem no cantinho, está escrito que a história continua na edição 75. Mas isso é algo meio estranho, já que como assim ela continua na edição 75, sendo que a própria Surge deu spoilers do que já aconteceu na edição 75? Tá meio confuso, mas fazer o que, né? Como é que a história vai continuar na edição 75, sendo que a Surge já falou que já teve coisa que continuou na edição 75? Enfim, né? Na Ilha dos Anjos, Knuckles está conversando consigo mesmo sobre como outro dia simples se passa. Apenas ele, a Esmeralda Mestre e o céu. Knuckles se joga no chão, exausto, e começa a perguntar ao Sonic o que os outros estão fazendo. Ele assume que estão em alguma aventura inesperada, quando a Esmeralda Mestre começa a brilhar em sua direção. E Knuckles pergunta se ele está tentando lhe mostrar algo. Ele aceita e diz que para ela mostrar o que tem. De repente, Knuckles vê visões de seus aliados mais próximos, Sonic, Tails, Amy, Rouge e o Team Chaotix, bem como de locais que ele já teve aventuras, como a própria Ilha dos Anjos, a Marvel Garden, a Mushroom Hill e a Sky Sanctuary. É interessante notar que parece que o Knuckles tem uma certa aura de energia em volta dele, como se ele estivesse banhado pela energia da Esmeralda Mestre, o que é bem curioso. É como se tivesse tipo duas versões do Knuckles, né? Uma dele mesmo e outra feita de energia da Esmeralda Mestre. É bem curioso, né? Enfim, ele diz que já teve sua cota de aventuras. Ele explica que mesmo que sua vida não seja tão selvagem e livre quanto a do Sonic,
Há muitas coisas boas ali. Knuckles continua dizendo que, mesmo sendo o último de seu povo e estando sozinho na ilha, isso é por causa do seu dever e da sua necessidade de proteger o mundo. Ele valoriza cada dia por isso. De repente, Knuckles olha para baixo e vê uma versão de si mesmo brilhando em branco. Uma versão de energia dele, ou uma versão de, sei lá, de poder da Esmeralda Mestre. Não dá para saber o que é direito isso daí, né? Knuckles diz que se existisse uma versão dele sem propósito, sem Esmeralda Mestre, ou sem amigos, ele sentiria pena dessa versão. E fica por um tempo encarando sua versão branca feita de energia. Sonic aparece em um vazio. E Knuckles diz que é grato pelo destino que levou até ali. Logo, Knuckles acorda e encara a Esmeralda Mestre, dizendo que sem ela ele não teria nada, mas por causa dela ele tem tudo e agradece. De repente, Sonic está sentado no topo da Esmeralda. Diz que achava que o Knuckles nunca diria isso pra ele. Ao que o Knuckles responde que ele não estava falando com ele, sim com a Esmeralda, né? Sonic começa a provocá-lo e Knuckles grita para ele descer da Esmeralda. E Sonic diz que Knuckles estava totalmente pensando nele. Mas de certa forma estava, né? Tava pensando em todos os amigos, incluindo o Sonic, né? Knuckles retruca dizendo que ele nunca pensa em nada. E Sonic responde que o Knuckles não sabe o que ele tá falando, né? E de fato não sabe mesmo, né? Tipo, eu nunca penso em nada. Fala, você tá pensando o que você tá falando? Né? Tipo, o Knuckles chamou ele mesmo de burro. Ele nunca pensa em nada. E de fato, o Knuckles nem sabe o que ele tá dizendo, depois ele acaba de chamar de burro, né? Porque o cara fala assim, não tô pensando em nada, né? Eu nunca penso em nada. Enfim. Tails e Amy diz para eles pararem de discutir. Knuckles então pergunta ao grupo o que eles estão fazendo ali e se algo aconteceu. Amy responde dizendo que precisa acontecer alguma coisa para visitar o seu bom amigo? Claro que não, né? Tails diz que só queriam ver como ele estava e garantir que não estava se sentindo solitário. Tails explica que foi a ideia de Sonic. E Sonic diz que foi uma boa ideia, que sentia falta da sua bela amizade. né? O Sonic gosta de provocar o Knuckles, né? Tails se desculpa pelo atraso, dizendo que foram desviados do caminho. Knuckles então comenta que como uma aventura inesperada realmente aconteceu e conhece bem o grupo, né? Tipo, ele sabe que toda vez que o Sonic está envolvido em alguma coisa, alguma aventura acontece, né? Perguntando o que aconteceu para ele. Sonic começa dizendo que tudo começou naquela manhã. E para nós, leitores, saber o que aconteceu, temos que esperar a edição de número 80. Ou seja, daqui uns 7 meses mais ou menos, né? 7 a 9 meses mais ou menos, né? Porque, né? Não sei por que eles começam uma história e falam, vai continuar daqui 7 edições, né? Só pra gente ficar curioso, né? Enfim. Quem é você? Tangle, Lanolin e Whisper estão sentados na floresta ao redor de uma fogueira, quando Tangle pergunta por que o Sonic está demorando tanto. E Lanolin acrescenta dizendo que ele disse que estava a caminho e que isso não mudou desde que ela perguntou há 5 minutos atrás. Whisper então diz que Tangle que não há nada de errado em ter um momento de calma, enquanto Mimic os observa da floresta e começa a falar sobre um tempo passado, quando ele era inexperiente na arte de mascarar o seu verdadeiro eu, dizendo que era muito aberto, vulnerável e fácil de ler. Mimic continua dizendo como atuar em papéis menores o prendeu a um ciclo ingrato de esforço constante e interminável. E continua dizendo que isso era ingênuo, mas que o palco o chamava, além de dizer que os seus colegas de trabalho eram egoístas, pois só queriam ser vistos. Mimic falava que como seu futuro nas artes foi destruído quando a guerra devastou tudo. Ele continua dizendo que reiniciar toda a existência enquanto o mundo desmorona é ruim para a psique das pessoas. Mimic então, depois de enterrar sua dor profundamente, tropeçou em uma curiosidade que havia grupos de equipes miseráveis surgindo nos abrigos,
lutando contra as terríveis máquinas do Eggman, dizendo que em um caos mundial era tolice lutar sozinho. E realmente, né, apareceu várias equipes ali tentando combater o Eggman, né, uma mais assim aleatória que a outra, né. Mimic queria que mais uma vez pertencer a um grupo. E por falar em grupo, no último quadro dessa página tivemos um easter egg muito legal, pessoal. Vou dar uma pausa aqui na história para falar desse easter egg aqui, que é um easter egg da Turma da Mônica no formato de personagens do Sonic, pessoal. Eu sinceramente não teria reparado nesse easter egg se não fosse graças a Pocket 4679. Valeu mesmo, Isabela, por ter reparado, porque eu ia passar batido nesse easter egg e não ia perceber, porque aparentemente eu sou mega treinado para ver easter eggs do Sonic, mas se for easter egg de alguma outra coisa eu já não percebia. E graças a Pocket eu consegui ver esse easter egg aí, né? Para comentar para vocês aí. E não tem como negar que é a Turma da Mônica, pessoal. Quando o porquinho tem cabelo e roupas iguais a do Cascão, a cachorrinha com mochila de coelho tem roupa e cabelo igualzinho da Mônica, a gatinha com mochila de melancia tem roupas amarelas igual da Magali, e o Cebolinha todo verde de cabelo espetado. Não tem como falar que não é a Turma da Mônica ali, versão Sonic, pessoal. E eu acho que isso não é de espanto, porque um dos artistas, ele é brasileiro, né? Um dos artistas que trabalha na IDW, né? Então é da hora essa homenagem, muito, muito bacana. Continuando aqui, o Mimic continua dizendo que era ainda mais tolice valorizar a vida dos seus companheiros mais do que sua própria sobrevivência, quando se lembra de todos os 3 grupos que ele conseguiu abandonar. E é legal que um desses grupos temos um macaco que é idêntico ao Etemon. O Etemon é um Digimon da série Digimon Adventure, e esse macaco aí é igualzinho o Etemon, cara. Mas pode ser outra referência ou não, né? Não é uma coisa bem confirmada na cara igual da Turma da Mônica. Da Turma da Mônica não tem como falar que não é, né? Mas enfim, né? O Mimic explica dizendo que era apenas as suas habilidades, que nunca foram apreciadas, apesar de serem incrivelmente raras, né? Quando percebeu que todos desempenhavam um papel, mas nenhum deles sabia que estava fingindo, Mimic comenta como todos têm um pequeno vazio interior e utilizam atividades para preencher esse vazio interno como se fosse algo vergonhoso. E de certa forma ele tem razão. Todo mundo precisa de algum propósito na vida, né? Para preencher esse vazio interno que as pessoas sentem, né? Só que eu nunca pensei que o Mimic fosse ser tão filosófico assim, cara. Você vê todo esse diálogo que ele tem com as memórias dele, ele fica filosofando sobre primeiro que ele fica amargurando pelas pessoas terem sido ruins com ele e ele virar amargo, né? Depois ele fica falando assim, não, mas é que todos têm um vazio na alma e não sei o que. Não sabia que um vilão tão badass assim ia ser tão filosófico assim, né? Enfim. Ele prossegue dizendo que ansiar pelos outros ou querer ser visto é algo infantil, quando de repente o Whisper se aproxima interessado em sua habilidade de se transformar. E pessoal, preste atenção nesse quadrinho aqui. É a primeira e a única vez que eu vejo a Whisper tão feliz e falando normal em vez de sussurrar. Até parece que é outra pessoa, pessoal. Eu nunca vi a Whisper tão feliz e confiante assim, velho. A Whisper começa se apresentando e apresentando ao seu Whisper laranja, dizendo que eles precisam de mais pessoas em termos de furtividade para fazer parte do grupo deles, conhecido como Diamond Cutters, que significa cortadores de diamantes, né? Whisper então diz que ele é um bom ator, e Mimic se transforma nela, e ela fica muito impressionada. E, nossa, pessoal, é tão estranho ver a Whisper feliz e impressionada. Nossa, pra você ver como que ela era tão feliz assim antes da guerra, né? Depois se transformou completamente diferente, né, velho? Enfim, né? Depois ambos vão para a base. Mimic então diz que, como mal se lembra dos nomes das pessoas que ele trabalhou como ator, e o Whisper entra na base dos Diamond Cutters e apresenta Mimic a Slinger, Claire e Smith. Só que, porém, desse grupo ele não só se lembra, mas é como se os nomes deles estivessem impressos em sua essência, e nada que ele faça consiga apagar essa mancha.
Ou seja, todos aqueles grupos lá que passou ali, ele não se lembra de ninguém, mas dos Diamond Cutters ele se lembra muito, né? E vocês vão ver o porquê, né? Mimic fica impressionado com a base deles. E Smith diz que a recompensa que eles ganham por fazer os trabalhos que ninguém mais quer fazer na guerra. E Mimic já fica interessado nas recompensas, né? Ele fica satisfeito em ter um guarda-roupas luxuoso só para ele e um quarto particular. E essas coisas são luxos que ele não se tinha mesmo antes da guerra, né? Desde então, o grupo abraçou as habilidades de Mimic. E ele diz que nas primeiras missões ele desempenhou um papel vital para o sucesso, sem exigir o esforço da equipe, mas isso mudou em uma noite fria. Em algum momento no passado distante, os Diamond Cutters estavam invadindo uma base do Eggman enquanto Mimic estava disfarçado de Egg Pawn, até ser detectado por um Egg Walker, e logo começou a atirar. Enquanto Claire, Whisper, Smith e Slinger atacavam os outros Badniks enquanto Mimic ia para o combate. Slinger começa se vangloriando para Smith, que destruiu mais Badniks do que ele. Quando Claire o salva, Slinger diz que se distraiu. Sei, né? E Smith destrói o Egg Hammer de brincadeira. E Slinger grita porque era ele que queria destruir aquele robô grandão. Ou seja, a gente vê que o Smith e o Slinger tinham uma amizade legal ali de nenhum querer destruir mais robô que os outros, né? E Mimic consegue desligar todos os robôs usando a Whisper azul para acessar o controle geral dos robôs, né? Ou seja, o Mimic acabou com a diversão deles de destruir os robôs, né? Mas é bom, né? Porém, mais robôs estão a caminho da base. Eles ficam discutindo ideias, enquanto Mimic se transforma em Eggman e ordena que suas forças recuem, e elas obedecem suas ordens. Quando todos vão embora, eles celebram e agradecimento a Mimic por suas habilidades de transformação. Em seus pensamentos, Mimic diz que essa memória é muito perigosa, e pela expressão dele, parece que o motivo é que ele gostou de fazer parte do grupo. Você vê a cara do Mimic feliz mesmo, assim, né? Parece que ele realmente gostou do pessoal ali, né? Mimic continua dizendo que as missões foram bem sucedidas, com apenas raras exceções, e que foi um prazer continuar aprimorando suas habilidades. Ou seja, dá pra ver que ele gostava mesmo de fazer parte das missões do grupo lá, pessoal, né? Os Diamond Cutters ficavam sentados ao redor de uma fogueira, com Smith e Slinger se provocando enquanto Claire e Whisper discutiam em silêncio sem nunca entender o que os garotos estavam falando, né? Aquele negócio, né? Conversa de garotos, a gente não entende nada, porque nós somos meninas, né? Enfim. Smith faz um anúncio dizendo que não saíram ali apenas para relembrar, mas que Smith queria apresentar um dispositivo que poderia aumentar o sucesso deles e mantê-los mais escondidos. Ele os chama de Concealers, que na verdade nada mais são do que essas máscaras que eles usam, né? Elas podem gravar, projetar e muito mais, além de dizer que são a prova de Badniks e a prova de Eggman, e são bem confortáveis, né? Ou seja, não é uma simples máscara, é uma máscara bem tecnológica mesmo, né? Slinger diz que ganhou um brinquedo novo, e o Whisper diz que é diferente do Slinger, né? Que tipo, cada máscara parece que é personalizada, né? Quando o Whisper pergunta ao Mimic como é o dele, ele se permanece em silêncio. Smith começa dizendo que era um engenheiro e que amava matemática, e depois de uns discursos sobre amizade, enquanto Slinger ri e tira sarro dele por fazer um discurso de amizade e matemática, né? Smith fica sério e diz que essas são mais do que apenas máscaras, dizendo que quando estão lá fora, eles são um só, uma única unidade parando o Império do Eggman, uma torre por cada vez, né? Ou seja, essa máscara que ele fez ajuda eles a ficarem conectados, né? Então quanto mais unidos eles estão, melhor, né, para a guerra, né? Claire intervém dizendo que quando a guerra acabar, ele quer que eles permaneçam como uma equipe, e continua dizendo que pode se tornar uma facção como a Resistência. Só que o Slinger fala que a facção deles vai ser bem mais legal do que a Resistência, né? Que pena, né? Que mal ele soubesse que ele ia sobreviver, né? Coitado dele, né? Whisper então diz que quer dizer algo e começa dizendo que Smith é inteligente, corajoso e o maior ursinho de pelúcia que ela já conheceu. E depois diz que Claire é atenciosa e está sempre cuidando de todos.
Whisper continua dizendo que o Slinger é hilário, e ele confirma que ele sabe que ele é hilário, né? E sobre Mimic, ela diz que sente muito mais segura quando ele está por lá, vigiando as suas costas, e agradece por fazer parte da equipe e se sentir completa. E depois eles gritam Diamond Cutters. Dá pra ver que a Whisper era muito mais feliz e confiante e que ela gostava muito da sua equipe dessa época, incluindo o próprio Mimic, né? E Mimic então diz que as máscaras são belos presentes e que ele precisa esticar as pernas. E a Whisper concorda. Só que na verdade ele tá relutando em querer aceitar a amizade verdadeira deles, né? Porque ele não gosta de ninguém, né? Não confia em ninguém. Mas a gente percebeu que nos Diamond Cutters ele gostava um pouco, né? E não queria aceitar isso, né? O Mimic reflete que basta alguém ver através de sua fachada que ele é jogado fora. Então diz que não pode se dar o luxo de ser tão frágil. E olhando para os seus dias de atuação, a verdade volta para ele. Ele diz que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. E que eles dizem aquilo que ele quer ouvir até pegarem o que querem. E que eles não podem ser confiáveis e que ele se recusa a jogar esse jogo novamente. Ou seja, ele não quer confiar nas pessoas ali dos Diamond Cutters, mesmo sabendo que eles são pessoas legais e que ele pode confiar nelas, né? Mas o Mimic não quer confiar em ninguém, né? Ele não quer se abrir o seu coração para amizade de jeito nenhum, né? E uma vez que o Eggman lhe deu a oportunidade de se livrar deles, ele poderia limpar sua mente e a dor interior que os sorrisos falsos dos Diamond Cutters causavam nele, né? Mas lembrando, esse sorriso falso na visão dele, porque na visão dos outros eram sorrisos verdadeiros, principalmente o da Whisper, né? E a gente sabe disso porque naquela época o Whisper sorria de verdade, né? Hoje em dia não, né? E a dor dele quase desapareceu, mas ainda havia uma única e terrivelmente irritante dor de cabeça. No caso, a própria Whisper, que sobreviveu e que mesmo ele tentando se livrar dela na minissérie Tangle Whisper, ele não conseguiu. Ou seja, ele queria se livrar de todos, incluindo a própria Whisper, para ele não lembrar mais do Diamond Cutters, mas não deu certo, porque a Whisper sobreviveu, né? E no presente ele diz que esta faca, com esta faca ele pode finalmente ser purificado. Joga uma pedra e tenta esfaquear a Whisper, mas antes que pudesse, Sonic e Tails chegam, com o Sonic se desculpando pela demora, e dizendo que eles tiveram alguns Badniks para derrotar. E Tango responde dizendo que poderia ter se beneficiado, mas Tails a tranquiliza, dizendo que haverá muitos Badniks na Imperial City para derrotar, e assim os heróis partem. E para quem não se lembra dessa saga da Imperial City, ela se passa no Sonic DW57, ou seja, quase dois anos atrás dessa aventura, né? Quem que vai se lembrar disso daí, né? Enfim. Mimic então diz que não consegue pensar direito e que se pergunta qual o objetivo dele refletir sobre as memórias, perguntando se ainda está com medo ou cansado, né? Ou seja, ele teve a oportunidade perfeita de acabar com a Whisper, mas ficou lá refletindo sobre a vida dele e tal, né? E não conseguiu. E um pouquinho graças ao Sonic também, né? Mimic então diz que não quer que a dor. Mimic então diz que a dor será levada algum dia, afirmando que ele é egoísta, arrogante e mais frio que um lago congelado. Ele adora a perseguição e ver os outros sofrendo, e ele ama essa parte dele. Ele sabe quem ele é, e por isso ele pergunta: quem é você? Fim. Essa história não tem continuação, tá?